morte do velho homem e o nascimento de um novo homem através do batismo. Porque o nosso velho homem foi crucificado com Jesus Cristo na cruz do Calvário. Presta atenção, igreja. O ser humano, ele não foi criado como os anjos do céu. Os anjos do céu, Deus criou eles de uma só vez, e eles não foram gerados através de uma união sexual, para que um anjo gerasse outro anjo. Não, Deus criou os anjos de uma só vez, todos iguais. Mas o ser humano, ele vem da procriação. Adão é o velho homem, o velho porque ele é o primeiro homem. Então Adão é o resultado de tudo isso daqui. Nascemos de Adão. Adão é o pai da raça humana. Através dele vieram os demais seres humanos. Então Adão pecou, Adão caiu. E quando Adão transgrediu o mandamento, acusando Deus, porque ele disse: foi a mulher que tu me deste. Então ele acusava Deus do seu fracasso, da sua queda. Um homem que tentou cortar folhas, ou cortou folhas para tampar a sua nudez. O homem que escondeu de Deus quando Deus veio procurar. O homem que quis passar a culpa do seu pecado para o seu Criador. Este homem, errando, toda a raça humana errou. Por causa dele, toda a raça humana errou. Todos os que nasceram após Adão nasceram com este coração pecaminoso, com este coração maldoso, com este coração que ama a prática do pecado, da desobediência. E só havia uma maneira para consertar tudo isso. E a maneira para consertar tudo isso é enviando um segundo Adão. Vê se a igreja está me entendendo, irmão. Glória a Deus. Enviando um segundo Adão. Se pelo primeiro Adão ele deu entrada no mundo para o pecado e a morte, este segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele veio para consertar isso daí, irmãos. Glória a Deus. E ele já começou acertando, porque o primeiro Adão pecou cedendo à tentação. O segundo Adão, que é Jesus Cristo, chegou vencendo a tentação. Quando ele foi tentado no deserto por Satanás, querendo trazer para ele uma confusão de caráter. Se tu és o Filho de Deus, será que você tem certeza que você é o Filho de Deus? Será que você está acertando do seu papel, do seu nome, da sua pessoa? Mande que essas pedras se tornem pão. Ele vence isso daí. Aleluia. Porque o verdadeiro cristão, ele não tem dúvida de quem ele é. Ele não tem dúvida acerca do seu caráter. Ele é um filho de Deus. Ele é um servo de Deus. Ele não precisa provar para ninguém quem ele é. Aleluia. E ele vence a tentação e vive uma vida de referência para a terra inteira. Não peca, permanece justo, íntegro, desce e toma a forma de servo, dá para nós uma lição, nos ensina a amar, nos ensina a perdoar, nos ensina a ser tolerante, paciente, humilde, sincero, compreensivo. Glória ao nome santo do Senhor. E Ele vai nos ensinando, um dia após o outro, vivendo ali com os apóstolos, ensinando, moldando o nosso caráter, moldando a nossa postura. E quando, irmãos, Ele vem para ir para a cruz.
cruz, ele cumpre o papel fundamental, irmãos. Ele leva todos nós com ele para aquela cruz. E na figura, ele crucifica o velho Adão ali naquela cruz, irmãos. Este é o papel fundamental que Paulo quer que a igreja entenda. Que quando ele é crucificado, Isaías dizia que ele levava sobre si as nossas enfermidades. E pelas suas transgressões, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Ele levava todo o nosso pecado. Figuramente é como se ele, irmãos, a cruz, existe nela a substituição. O que é a substituição? Jesus foi crucificado em meu lugar, em seu lugar, em nosso lugar. Aquela cruz era para mim, aquela cruz era para você, era para todos nós. Ele foi em nosso lugar. Aleluia, Jesus. Mas lá naquela cruz, ele nos representava. Era eu que estava lá sendo pregado, era você que estava lá sendo pregado. É por isso que ele foi crucificado como um malfeitor, mas ele não era malfeitor. Mas ele foi como um malfeitor, porque ali era o meu caráter, era a minha figura, era o coração do Adão pecaminoso que estava sendo crucificado naquela cruz. Glória, glória a Deus. E ele se fez um segundo Adão. Não desceu da cruz, cumpriu o compromisso que veio para morrer por todos nós. Morreu e ressuscitou. E pela fé, preste atenção, com a morte de Cristo, todos nós que cremos nele, fomos mortos também com ele naquela cruz. Já não existe mais, irmãos. Ah, mas eu não sinto isso, irmãos. Eu sinto tentações, eu sinto guerra, eu sinto lutas, anseios, peleja, vontade de pecar, de errar. Sim, é fato isso daí. Mas o fato de entender que Jesus Cristo crucificou o seu velho homem na cruz, não é uma questão de sentir, é uma questão de crer. Você precisa crer, você precisa acreditar. Você tem que entender, quando estamos santo do Senhor, que Ele crucificou, Ele pagou a sua dívida, Ele pagou a minha dívida, Ele pagou a nossa dívida. Nós fomos feitos um novo homem e uma nova mulher em Cristo Jesus. Aleluia, Deus. Amém, da glória. É por isso que Paulo escreve e diz: estando em Cristo, nova criatura é. Glória a Deus. Você está entendendo? Você é uma nova criatura. Amém. Você é um novo homem. Você é uma nova mulher. Glória a Deus. O pecado já não tem domínio, irmãos, porque o Senhor já nos tirou do domínio do pecado. Mas é possível voltarmos lá? É possível voltar e viver debaixo do pecado? Sim. É possível sim voltar e viver debaixo do pecado. Pedro fala que aquele que volta a viver debaixo do pecado, ele é semelhante a um cão que vomita, depois volta lá e come o seu próprio vômito. Rei da glória. Eu vou simplificar para a igreja. Quando Deus tirou o povo do Egito, muitos dos que ali estavam, nasceram dentro de um cativeiro. Nasceram sendo escravos, presta atenção, nasceram sob o domínio de Faraó, ouvindo a voz de Faraó, Faraó manipulando, falando o que deve comer, falando o que deve fazer. Mas chegou um dia que Deus entrou para libertá-los do domínio de Faraó. Glória a Deus. E quando eles saíram, chegou diante do mar vermelho, o que Deus fez? Abriu o mar e ele passou em pé enxuto, passou em terra seca. E quando chegou do outro lado, presta atenção, o Senhor fechou o mar. Mas digamos que Faraó ficou do outro lado do mar. E de lá do outro lado Faraó gritou e falou: ei, volta, vocês são meus servos, vocês são meus empregados, vocês nasceram me ouvindo e me obedecendo, volta para mim. Aí algum judeu vai e cai no mar de volta, e chega lá, beija os pés de Faraó e fala assim: Faraó,
Eu vim, tu és o meu rei. É por isso que Paulo diz: o pecado já não tem domínio, já não pode reinar em vossos corpos mortais, irmão. Porque qualquer um que volta é como o Senhor te libertou, mas você volta para debaixo do reinado do pecado, e o pecado continua te controlando, te manipulando, destruindo o seu caráter, destruindo a sua moral, destruindo o seu nome, destruindo a sua família, porque você deu autoridade para o pecado. Mas nessa noite ouça essa palavra, essa corrente ela já caiu, o Senhor já quebrou essa maldição, não torne a voltar para debaixo. Glória ao nome do Senhor, do domínio do pecado, não. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Amado tu és, ó Rei da Glória ao Glória. nome do Senhor. Glória a Deus. Preste atenção. Glória ao nome santo do Senhor. As tentações são permissíveis. O que não é permitido é ceder à tentação, é aceitar, é voltar às paixões antigas, ceder aos caprichos da sua carne, ceder aos caprichos da sua vontade. Meu Deus. Paulo fala: não entregue os vossos membros como instrumento de injustiça. Não dá para ser as duas coisas. Por exemplo, não dá para ser mentiroso e crente. Não dá para ser as duas coisas. Aleluia. Ou é conhecido como mentiroso, ou é conhecido como crente. Aleluia, Deus. Mas não dá para ser as duas coisas. Glória a Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia, Deus. Você está entendendo, irmãos? Glória a Deus. Que o que o Senhor quer nos trazer é um nível de santidade, aleluia, que vai gerando dia após o outro, uma independência sobre o pecado e uma dependência de Deus, uma dependência da presença, uma dependência de uma oração, uma dependência de um culto. Um homem que não precisa de um culto, ele não pensa que ele está perto de Deus, ele está longe de Deus, ele está distante de Deus, porque até o próprio Abel e Caim, quando nasceu, começaram realizando culto a Deus, culto a Deus, culto a Deus. Glória ao nome do Senhor. Entenda que quando você vai crescendo espiritualmente, você vai se tornando mais dependente de Deus, mais dependente da presença dEle, de ouvir Ele, de familiarizar com a palavra dEle. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Glória ao nome do Senhor. Amado és tu, ó Rei da Glória. Eu vou viver, nós vamos viver na prática do pecado? Não, nós estamos mortos para o pecado. Mas e por que ainda pecamos? Pecamos como um acidente, e não como uma regra, e não como alguém que ama o pecado. Pecamos como um acidente. Peca, vai lá, humilha, pede perdão, arrepende e busca viver uma vida de santidade. Aleluia, em nome do Senhor. Reconheça o erro, venha aos pés de Cristo. Aleluia, mas não ame o pecado. Glória ao nome santo do Senhor. O pecado não deve ser algo que te defina. Você está entendendo? O pecado não deve ser algo que te defina. Como assim? Por exemplo, você conhece fulano? Conhece a mentirosa? Então, aquele pecado te definiu. Você é conhecida pelo seu pecado. Você conhece fulano, a limbaruda? Conheço. Você conhece Beltrano, a fofoqueira? Você conhece fulano? Aquele que vive fazendo aquilo que não deve? Aquele ladrão? Aquele isso? Aquele aquilo? O pecado te define. O pecado não pode te definir. O pecado não pode te definir. Você está entendendo, igreja? Tropeçar, todo mundo tropeça. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O que não podemos é viver na lama, é viver no pecado, porque quem gosta de lama é porco. Nós não somos porcos, nós somos ovelhas do pasto de Jesus Cristo. Então, em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra. Todo pecado que está querendo te dominar, que está querendo dominar a tua mente, que está querendo puxar você para a lama, em nome de Jesus Cristo vai ser cortado hoje. A maldição, a força do pecado, a paixão, a concupiscência, a idolatria, a inveja, Satanás que quer te dominar, não vai te dominar. Aleluia. Glória a Deus.
que não importa, eu devo viver a vida do jeito que me parecer bem viver, tudo Glória bem. a Deus, aleluia. Há campo para isso, porque há livre-arbítrio. Só que um dia chegará a prestação de conta. Aí Paulo faz questão de finalizar. Olha, meus amados irmãos, eu quero dizer para vocês que o salário do pecado é a morte. Glória a Deus, aleluia. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Glória a Deus. Quer continuar pecando? Pode continuar. Ah, mas que salário é esse que eu não recebi? Calma, você não terminou o seu trabalho? O salário não vem antecipado, o salário vem quando termina o trabalho. Quando você terminar o trabalho, você vai ver o seu pagamento. Pecou, viveu uma vida de pecado, não tem problema. Toma agora o teu salário, morte. Morte eterna. Quando fala de morte, aqui não está falando simplesmente de bater as botas, não, gente. É bater as botas, vai nessa. Aqui está falando de sofrimento eterno. A morte aqui é a morte da alma, porque a alma vai viver no Hades, atormentada eternamente. Aleluia. É dessa morte que está falando, é dessa morte. E quando fala que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, não é simplesmente viver bacana a eternidade, não. É viver uma vida de glória eterna, é viver uma vida de felicidade, uma vida de prazer, uma vida onde não tem mais tentação, não tem mais choro, não tem mais lamentação, não tem mais prova, não tem saudade, tá bom? Tem gente aqui que a saudade machuca. Um dia a saudade vai desaparecer, porque você será completa no céu, na glória de Deus. Aleluia. Glória a Glória a Deus. A palavra é clara, não existe obrigação, ninguém é obrigado a servir a justiça, ninguém é obrigado a servir o pecado. Serve quem você quiser, mas para os dois haverá um pagamento. Aleluia. Haverá um pagamento, haverá uma recompensa. Sim, haverá. Glória ao nome santo do Senhor. Cuidado, irmãos, porque depois da morte ainda há arrependimento. Só que é tarde demais. Bom? Depois da morte ainda há arrependimento, mas é tarde demais. Jesus, filho de Davi. Quando Jesus nos abre a cortina e fala o que acontece depois da morte, naquela palavra do rico e Lázaro, ele mostra que o rico arrependeu. Primeira coisa, o rico arrependeu por não ter reconhecido quem era Lázaro quando estava vivo. Segunda coisa, o rico orou no inferno, mas já era tarde demais. Inferno não é lugar de orar, inferno é lugar de sofrer. Glória ao nome santo do Senhor. E está escrito que ele orou porque ele disse: Pai Abraão, roga-te que peça Lázaro, que molhe a ponta do dedo e coloca na minha boca. É uma oração, é um clamor, é um pedido, porque oração é pedir, oração é conversar com Deus, oração é falar com Deus. E pai Abraão representava Deus, então ele orou a pai Abraão, mas já era tarde demais. Eita, glória. Você está entendendo, irmão? Tem gente que não ora agora, mas vai querer orar depois. Tem gente que não valoriza a saúde agora, mas quando estiver na cama do hospital vai valorizar. Por que eu não fiz isso? Por que eu não evitei aquilo? Por que eu não evitei aquilo? Pelo amor de Deus, não espera perder para valorizar. Nem sua esposa, nem seu esposo, nem seus filhos, nem seu trabalho, nem sua família. Não espera perder para valorizar. Valoriza hoje. Valoriza agora. Aleluia. Aleluia. Não deixa para fazer oração amanhã não. Se você pode orar hoje, se você pode clamar hoje, ore hoje. Aleluia. A Bíblia é clara, irmão. O Senhor quer nos mostrar. A Bíblia é clara. Lá ele vai lembrar. Terceira coisa, ele lembra do pai. Ele lembra dos irmãos. Aí agora, ele lembra do Evangelho. Ele fala: pede para Lázaro voltar lá e falar para os meus irmãos onde eu estou, para que eles não venham parar no mesmo lugar que eu estou. Você está me entendendo? Glória a Deus. Agora ele vem lembrar da família. Agora ele vem lembrar dos irmãos. Mas quando estava vivendo na prática do pecado, ele era o bambambam. Bambambam, vai surfar. Deus, eu não vou nem falar. Não posso. Eita, glória, aleluia, Jesus. Mas preste atenção. Pai das luzes. Nós estamos vivendo a graça. Eita, Você está glória. entendendo? Essa
essa pregação, essa noite, os céus estão abertos, e os braços de Jesus Cristo estão assim para você, falando: vem para mim, deixa eu morrer por você também, porque o Senhor Jesus não morreu por todos, Ele morreu por todos aqueles que nele creem, você está entendendo? Ele morreu por todos aqueles que nele creem. Quem não crê, Ele não morreu por ele, mas Ele morreu por você, Ele morreu por você, irmão, Ele morreu por você, irmão. Valoriza a morte de Jesus Cristo, foi por você que Ele foi pendurado no madeiro da cruz. A vida eterna te pertence, o céu te pertence, Deus te pertence, os anjos te pertencem. Não troque a graça maravilhosa de Deus pelo momento prazeroso do pecado. O pecado pode te proporcionar momentos de prazer, mas a graça te proporcionará uma vida eterna com glória no céu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Faça a escolha correta. Faça a escolha correta. Todo mundo precisa um dia de tomar uma decisão. Que o pontapé inicial seja hoje essa palavra na sua vida. Aceite essa palavra. Aceite o Evangelho. Aceite a vontade de Deus. Amém, Deus. Aleluia. Aleluia ao Senhor. Aleluia, Jesus Cristo. Aleluia ao Senhor. De sorte que o pecado já não tem mais domínio sobre vós, porque já estáis mortos para o pecado. Quando que eu morri? Lá na cruz, e a demonstração pública foi no batismo. Quando eu fui batizado, eu concretizei isso daí. Morri ali no batismo. Morreu o velho Tom. Morreu o velho Tom. Glória a Deus. E renasceu o novo Tom. Glória a Deus. Renasceu a nova Maria, a nova irmã, o novo irmão que está aí. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, teve um grande homem de Glória a Deus, Deus. filho de Mônica, muito antigo. E quando jovem, ele paternou bastante. Teve várias mulheres e aprontou muito. Mas quando ele encontrou o Evangelho de Cristo, irmãos, eu não vou falar o nome dele aqui, mas quando ele encontrou o Evangelho de Cristo, ele entendeu acerca da morte e ressurreição. E batizou, virou um grande homem de Deus, irmãos. Glória a Deus. Grande homem de Deus, usado por Deus para promover avivamento. E um dia ele passando na rua, todo sério, uma das suas ex-mulheres o reconheceu e chamou o nome dele: fulano, fulano. E ele continuou andando, viu que era ela, mas continuou andando. Fulano, até que chegou perto dele, puxa, ele falou: fulano, aqui é Maria, você lembra de mim? Ele falou: sei, mas aqui não sou eu. E continuou a viagem dele. Aqui é um novo homem em Cristo Jesus. Aquele que tu conheceu, ele já não vive mais. Aleluia, ele já não vive mais. Ele não mora nesse corpo mais. Esse corpo agora pertence ao homem de Deus, e o Espírito Santo que mora nele agora. Glória a Deus. Você está entendendo? Aleluia. O nome santo do Senhor. Batismo é morte do velho homem, nascimento do novo homem, da nova mulher. Você quer concretizar isso? Aceite Jesus Cristo como Senhor, Salvador da sua vida. Aceite o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Batize e seja uma nova criatura para servir a Ele em novidade de vida. Você vai passar pelo processo da transformação, a metanoia, a mudança. Tudo iniciará na sua vida através da palavra de Deus. Aleluia. Por que estamos aqui se não for para ser por ela modelada? E se não for para alcançar corações sábios a ponto de herdar o reino de Deus, irmãos? O que estamos fazendo aqui se não for para aprender do Senhor? Se não for para aprender os princípios bíblicos que nos garante a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. E se não tiver vida eterna? É lógico que tem vida eterna. E o que você perde sendo honesto? O que você perde sendo íntegro? O que você perde sendo moralmente correto? Ainda que isso não é o suficiente para a salvação. Mas o que você perde sendo? Glória a Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Acredite nesta palavra, porque a força que você precisa para vencer o pecado, o Senhor te dará nessa noite. Aleluia.
Aleluia, Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Glória a Deus. Você está sendo tentado? Você está sendo tentada? Sua carne, glória ao nome santo do Senhor, está querendo ceder às tentações? Tá? Você está achando que não vai avante? Glória ao nome santo do Senhor. Vai voltar para trás? Vai não. Glória ao nome santo do Senhor. Você não vai voltar. Glória a Deus. Aleluia. A marcha ré, ela foi quebrada na sua vida para trás. Você não volta. Aleluia, o nome santo do Senhor. O Senhor nessa noite vai enviar força para você. Vai enviar força para sua alma. Vai enviar força para o seu corpo de carne aqui nessa noite. Acredite que esta palavra ela é profética. Eu vou profetizar vitória aqui nessa noite. Eu vou profetizar vitória sobre o pecado. Você vai vencer o pecado. Você vai vencer o pecado. Você vai vencer o pecado. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo vitória nessa noite. Vitória sobre o pecado. Vitória sobre a mentira. Vitória sobre a vaidade. Vitória sobre a inveja. Vitória sobre a calúnia. Vitória sobre a prostituição. Vitória sobre a adultério. Vitória sobre tudo aquilo que se chama pecado. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Porque você já nasceu em Cristo Jesus. As asas do tempo poderoso vai te cumprir nessa noite. Vai te cumprir nessa pregação. Vai sair daqui protegida. Vai sair daqui protegido. Vai sair daqui guardado. O diabo vai te procurar e não vai te achar. Porque você terá o esconderijo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do meu Deus. Eu estou vendo Deus guardando alguém aqui nessa noite. O pecado está te buscando como um leão, está na tua cola para destruir você, para acabar com você. Mas vem cá, meu filho. Vem, meu filho, vem. As asas do Todo-Poderoso vai abrir aqui, vem. Que esconde os seus pintinhos. As águias vêm para querer pegar. O gavião vem para pegar o pintinho. E ela abre a boca. Essa palavra está te chamando. Vem para a graça. Vem para o evangelho. Vem para a Bíblia. Vem para a palavra. Vem para o batismo. Vem para a igreja. Vem para a oração. Vem para a fé. Aleluia, Pai. Aqui tem proteção. Aqui tem proteção. Aqui tem guardia. Ninguém vai passar essa guardia. Ninguém vai passar a guardia de Deus para te tocar. Aleluia. Aqui tem descanso para sua alma. Aqui tem descanso para sua consciência. Você não vai dormir em travesseiro de pedras, não. Você vai dormir em travesseiro com penas de ganso. Glória ao nome do Senhor. Você vai ter noite de paz. Você não vai ter pesadelo. Meu Deus, se eu morrer essa noite, meu Deus, eu estou sem rumo. Meu Deus, eu estou sem direção. Meu Deus, eu estou sozinha. Se ouvir essa palavra hoje, a solidão vai sair dessa igreja primeiro. Sozinha. Aleluia, Deus. A solidão vai te deixar aqui hoje nesse mundo. Aleluia. Porque a solidão tem te acompanhado. Você tem se sentido sozinha, mas hoje não é dia de solidão. Hoje é dia do companheirismo. Hoje é dia do amigo. O amigo Jesus que antes de você nascer olhou para você e disse: eu vou morrer por ela, pai. Eu vou morrer por ele, mas ele não merece. A Beca dizia: não merece. Satanás dizia: não vale a pena. Não toma esse cálice. Não pega esse cálice. Não morre por eles. Vale a pena, não. Ele dizia: vale a pena. Vale a pena, não vale, igreja. Dá para dar glória aí, glória ao meu Salvador, glória ao meu Redentor, a glória do meu Redentor, a glória do meu Salvador, Aleluia. aleluia, Senhor. Tem proteção aqui, tem. Aqui tem descanso, meu irmão.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, o que ele vai fazer? Descansar. Glória a Deus. Você não está cansada? Você não está cansado dessa vida? Aqui tem descanso para você. Amém. Eu vou ilustrar isso daqui. Aqui tem uma mangueira muito linda. Aqui tem uma rede pronta para trazer para sua alma descansar. Aleluia, descansar no Senhor, descansar na sombra dele. Sim, a sombra dele traz descanso para sua alma. Você não vai viver uma vida de perturbação, não. Você vai viver uma vida de segurança. Aleluia. Porque às vezes a insegurança te toma, você se sente inseguro. Aleluia. Aleluia, Deus. Deus quer dar um rumo para a vida de alguém aqui nessa noite. Amém. O Senhor falou comigo pelo Espírito aqui dentro de mim. Essa noite é uma noite de direcionamento. Amém. Essa noite eu vou direcionar a vida de alguém. Amém, meu Pai. Essa noite eu vou aprumar o barco de alguém que está navegando em mares tempestuosos. Aleluia. Que está navegando sem rumo, está navegando em círculo. Roda e não sai do lugar. Roda e não prospera. Essa noite é uma noite de direção, meu Deus. Eu estou vendo a mão poderosa descendo aqui para direcionar a sua vida, para direcionar a sua casa, para direcionar a sua família, para direcionar a sua felicidade. Você está indo contra o vento, mas nessa noite a ordem do céu vai falar: vento, para agora, não, acalma agora, tempestade, para agora. Amém, meu Pai. Aleluia, Jesus. É para isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Você vê que nessa noite para ouvir uma resposta, daqui a resposta. Amém. Eu vou dar uma direção, eu vou dar Amém, Deus. para a sua vida. Glória a Eu vou Deus. dar uma direção para a sua vida, meu Deus. Recebe em nome de Jesus. Recebe essa palavra. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Aprenda a falar não quando for necessário. Glória a Deus. O não faz parte da vida de um cristão. Glória a Deus. Faz. Aprende a dizer não. O pecado vem, dizer não quero, não posso, não. Glória a Deus. Eu vi um testemunho de um pastor, algo muito lindo. Ele estava no seu gabinete pastoral e de repente a sua secretária entrou e pegou alguma coisa dos arquivos e saiu. E quando ela saiu, ele pegou o telefone mais depressa e ligou para um amigo pastor e disse: vem aqui depressa. Correndo. O amigo veio. Quando o amigo chegou, ele falou: eu vou ajoelhar aqui agora e você vai colocar a mão na minha cabeça e vai fazer uma oração aqui agora na minha cabeça. Porque eu estava sentado e quando a minha secretária entrou aqui, pegou alguma coisa e saiu, passou um pensamento maligno na minha cabeça e eu não aceito. Faz uma oração aqui agora e expulsa, porque eu sou o homem de Deus. Eu nasci não para envergonhar o céu, mas para honrar o céu. Quando o nome do Senhor colocou a mão na cabeça, ele começou a chorar. Aleluia! E aquele espírito saiu, aquele pensamento saiu. Você está entendendo? Tem coisa que está voando na tua cabeça para operar pecado, para trabalhar pelo pecado, mas em nome de Jesus, essa palavra tem poder. Em nome de Jesus, seja expulso da sua vida, dos seus pensamentos, tudo aquilo que é maligno, tudo aquilo que é pecaminoso, tudo aquilo que é imundo, tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é nojento, seja repreendido agora. Amém, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. O pecado não tem domínio sobre vós. O pecado não tem domínio sobre vós. Vai entender, igreja? Glória a Deus. O pecado não tem domínio sobre vós. O pecado não tem domínio sobre vós. Eita, glória a mim, Deus. Glória, Jesus. Quer chegar caladinho para te algemar. Quer chegar caladinho para te aprisionar. Coloca a corrente nos teus pés. Coloca o dedo nas suas mãos. Hoje vai ser quebrado. Hoje não te domina. Amém, Deus.
Glória a Deus. Você vai precisar ser lapidado. Aleluia. Mas todo culto que você vier, o Senhor vai te dar. O Senhor vai te lapidar. Não desista. Está entendendo? Porque muitos desistem. E quando começa a ser lapidado, eu não quero. Eu não aguento. Calma. Glória a Deus. Uma vida de sucesso espiritual, material, exige sacrifício. Glória a O Deus. amor que o Senhor exige de nós não é um amor corporal, no sentido de uma paixão, nem um amor no sentido de uma amizade. É um amor sacrificial. Aleluia, glória a Deus. Quando ele ensina para o marido, ele fala: vós, marido, amai vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Aleluia, Jesus. Ama a sua esposa a ponto de dar a vida por ela. Glória a É Deus. assim que um homem de Deus deve comportar. Aleluia, no nome do Senhor. Esse é o amor com o qual Cristo nos amou. Um amor sacrificial. Glória a Quando Deus. Paulo escreve a Timóteo, diz: olha, meu filho, procura apresentar-te como um homem perfeito, como Glória a um Deus. bom soldado de Jesus Cristo. Não é só um soldado, não, é um bom soldado de Jesus Cristo. Glória a Deus. Você está entendendo? Você deve esforçar para ser uma boa soldado de Glória a Jesus Deus. Cristo. Você deve se esforçar para ser um bom soldado de Jesus Cristo. Glória a Deus. É um não hoje, é um não amanhã, é um não depois. E você vai abastecendo daquilo que é santo, Glória a Deus. daquilo que é justo, Glória a Deus. daquilo que é puro. E quando pensa que não, o pecado já desapareceu da sua Glória a vida. Deus. Glória Em Cristo, somos mais do que vencedores. Em O Deus. pecado já não tem domínio sobre vós. Eu vejo na luz desta palavra, eu vejo correntes caindo. Eu vejo correntes caindo. Eu vejo uma decisão e a porta da liberdade abrindo. Dá glória para Deus. Tome uma decisão hoje. Tome uma hoje. A porta está abrindo. A porta está abrindo. Glória ao nome do Senhor. Saia daqui alinhado, acertado com a vontade de Deus, com o propósito de Deus, porque a benção, a prosperidade, a felicidade, a alegria, ela já tem endereço certo. Está glória a Deus. Aleluia. Ela vai pegar a tua casa.